Boa noite, alunos do sétimo ano A, B, C e D do Colégio Lisímaco Ferreira da Costa e os alunos do Colégio Gabriela Mistral dos sétimos anos A, B e C. Hoje vamos ver a aula, sobre festas religiosas no Brasil. O que eu vinha comentando com vocês há algum tempo, que nós estávamos vendo sobre as festividades religiosas. Conversei com alguns até no Meet nesse sentido, né? Então nós vamos dar continuidade a essa aula e eu vou colocar uma atividade para vocês fazerem também na plataforma do Google Classroom, tá bom? Então, as festas religiosas no Brasil. O Brasil, ele é um país de dimensão continental, né? Ele possui regiões com diferentes características climáticas, sociais e culturais. Além disso, o povo brasileiro é um povo diverso, plural, por conta da diversidade étnica e religiosa que existente. Então, como o Brasil tem uma diversidade de culturas, então basicamente vai ter diversidades de festas religiosas, diversidade de religiões que vão se manifestar culturalmente com as suas festas, com os seus ritos, né? A diversidade cultural e religiosa é uma riqueza de todos que devem conhecer e valorizar. As festas religiosas fazem parte dessa herança cultural, e de origem delas se deve aos costumes, às crenças, às tradições de diferentes grupos étnicos e religiosos presentes em nosso país, né? Além dos rituais religiosos, fazem parte o roteiro dessas festas diversos elementos culturais, como a música, que é um dos elementos que existem dentro das festas religiosas, a dança, a culinária, principalmente, que é a questão da comida, e a vestimenta, né? Assim, a cultura popular ou a linguagem da arte que brota da alma do povo é pendurada e é perpetuada e difundida, ou seja, ela é, digamos, divulgada para todos, né? Então, eu vou falar de algumas religiões aqui, certo? E falar de cada matriz, certo? Primeiramente, eu vou falar daquelas menos conhecidas por vocês e depois as mais conhecidas, tá bom? Então nós temos, por exemplo, na religião indígena, a festa chamada Toré, certo? É uma manifestação cultural marcada pela espiritualidade, comum em várias etnias indígenas da região norte e nordeste do Brasil. Trata-se de uma dança ao ar livre, na qual homens e mulheres dançam aos pares, formando um grande círculo que gira em torno do centro. Cada par gira em torno de si, ao ritmo de instrumentos musicais como máscaras, gaitas, entre outros. A música é composta pelo coro dos dançarinos, que cantam canções do seu idioma. É um ritual que expressa a comemoração da vida, a recepção, a personalidade ilustre, entre outras finalidades. Em algumas comunidades indígenas do Nordeste, o toré é realizado de 15 em 15 dias, no recorrer do ano, tanto com objetivo religioso quanto festivo. O principal propósito dessa festa é manter viva a cultura mística e a espiritualidade indígena. Então, uma das grandes contribuições das festas religiosas é manter a tradição, é manter o costume, é preservar, de fato, a cultura de cada religião, de cada povo existente, certo? Aí nós vamos ter também o chamado de matriz ocidental, matriz do Ocidente, a festa do Círio de Nazaré. Né? É uma festa religiosa na qual acontecem procissões da tradição católica, celebrada no segundo domingo de outubro. Reúne anualmente milhões de romeiros uma caminhada de devoção mariana, ou seja, a devoção a Maria, Mãe de Deus. A procissão percorre nas ruas da cidade de Belém, no estado do Pará. O termo sírio tem origem na palavra latina serios, que significa vela grande. O principal símbolo da procissão, no entanto, é uma corda, com centenas de metros e atrelada ao ardor de uma imagem. Os fiéis se aglomeram para segurar o pedaço da corda, assim quando pagar a sua promessa, acompanhando toda a procissão. A corda surgiu durante uma procissão de 1855, quando o ardor ficou atuado por conta de uma grande chuva. Os organizadores da festa tiveram a ideia de arranjar uma grande corda para que os fiéis puxassem a imagem. Em 1875, a corda foi oficializada no Círio, substituindo definitivamente os animais que puxavam o ardor. Então surgiu como uma situação de emergência e acabou ficando dentro da tradição, dessas pessoas segurarem a corda que liga a Nossa Senhora, ou seja, é a devoção popular, a devoção popular do povo, a fé do povo que acha a questão do sagrado de pelo menos pegar na corda,
com uma manifestação da sua própria crença, da sua própria fé, né? E é considerada uma das maiores festas religiosas católicas do mundo, né? Esta festa aí, conhecida como Círio de Nazaré, certo? Aí tem algumas assim que vocês já conhecem, né? Mas eu vou falar outra aqui, que é duas de matriz africana, né? A primeira, estou fazendo pelas menos conhecidas primeiro, que é a chamada Lavação das Escadarias, né? Das igrejas. É uma festa religiosa da matriz africana mais criativa do Brasil e é a lavação das escadarias da igreja de Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador. Aqui em Curitiba também eles fazem, né, essa lavagem das escadas na igreja dos Pretos de São Benedito, que fica no Lago da Ordem. Tá? Em Curitiba acontece a festa parecida na igreja de Nossa Senhora do Rosário, que reúne a multidão de devotos e apreciadores. Em duas manifestações religiosas, além de serem festas afro-brasileiras, também são palco de resistência social, cultura e política de um povo, que durante muito tempo foi subjugado e agora só tem sua crença reconhecida como legítima. Então ali naquela região do Lago da Ordem, além da festa das lavação das escadas, né, que foi uma tradição trazida pelos africanos para lavar as escadas, porque antigamente os negros não podiam entrar nas igrejas, né, para fazer os seus rituais. Então, o único objetivo era lavar a escada, né, que era uma forma, digamos, de se ajoelhar perante ao Senhor divino, né, a Deus, diante a lavar a porta, né, lavar a entrada das igrejas, né. Então tinha essa situação, né? E em Curitiba, por exemplo, ali no Lago da Ordem, também acontecem as chamadas congadas, né? Que é uma festa popular africana também que ocorre, né? De origem negra, tá? Uma coisa muito pouco conhecida por nós, mas que realmente tem, né? Por todos nós, assim, pela maioria, não? A festa de Iemanjá é comemorada no dia 2 de fevereiro, originalmente na praia do Rio Vermelho, Salvador, Bahia, com participação de várias pessoas, segundo os adeptos do Candomblé e da Umbanda, que também é de uma matriz africana. A Iemanjá é a mãe de todos os orixás, rainha das águas salgadas, protetora das famílias e do amor. Em sua homenagem são lançadas ao mar pelos devotos, né, muitas oferendas com flores, bilhetes, com pedidos atualmente de festas de Iemanjá, que ocorrem na maior parte dos estados brasileiros. Então, principalmente em Salvador, na Bahia, né, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, né, eles jogam flores ao mar, oferendas ao mar, para que Iemanjá os atenda, né? Geralmente em fevereiro, né, é que ocorre basicamente, não sei se é 30 de janeiro ou início de fevereiro, que ocorre geralmente esta festa, né? E no Rio Grande do Sul é a Nossa Senhora dos Navegantes, que representa a própria Iemanjá, né, no sentido católico. Hana Matsuri, alguém que já viu falar, em Curitiba tem às vezes algumas celebrações sobre a Festival das Flores, né? É de uma religião de matriz oriental, vinda do budismo, né? Em homenagem ao Buda. É uma celebração que comemora o nascimento de Buda, o Iluminado. O evento religioso inicia num cortejo de monges, discípulos e crianças tipicamente vestidas para representar a pureza da natureza divina, que cada ser humano traz dentro de si. O cortejo percorre ruas, abençoando as pessoas que participam ou que assistem à sua passagem. Faz parte também desta festa religiosa um ritual que é a banhada a uma pequena estátua de Buda com chá doce para pedir saúde, paz e boa sorte, né? O chá simboliza a chuva de néctar, que, conforme a tradição budista, teria caído anunciando o nascimento de Buda, fazendo com que as flores desabrotassem em sua homenagem. Após o banho da imagem, os participantes recebem um amuleto de forma de pétalas da flor de lótus, né? Que é uma flor sagrada para os budistas, que representa a natureza do ser humano elevada espiritualmente à alegria do nascimento de Buda. Esse amuleto é usado para a proteção dos adeptos na doutrina ensinada por Buda, tá? E uma que vocês também acho que conhecem muito, né? É bem popular no Brasil agora, é uma festa, digamos assim, nova, né? Nas últimas décadas, que surgiu
do movimento evangélico, que seria a Marcha para Jesus, né? Que é um evento realizado por diversas denominações evangélicas que ocorrem anualmente no mundo todo. Trata-se de um evento festivo religioso para manifestar publicamente a fé do povo evangélico. Faz parte do calendário oficial das diversas cidades, conta com a participação de trios elétricos e das comunidades evangélicas. A Marcha para Jesus é comemorada anualmente no sábado seguinte do 60º dia após a Páscoa, ou seja, 60 dias após a Páscoa, né? Os católicos comemoram 50 dias após a Páscoa uma outra festa que é chamada Festa de Pentecostes, que também é conhecida como Festa do Divino, a festa do Divino Espírito Santo. Já os evangélicos, como eles não têm, né, a mesma doutrina que os católicos, eles comemoram, né, para comemorar após a Páscoa a vitória da ressurreição de Jesus e do Espírito Santo, da alegria, eles comemoram, né, a chamada Marcha para Jesus, né, que é diferente, mas tem o mesmo significado. Né? Então, essas são algumas das festas que existem, né, dentro de um sentido religioso, né, no Brasil. Mas existem muitas outras, né? Em Curitiba existem outras, no Paraná existem outras. No Paraná nós temos a festa de Nossa Senhora do Rossio, no Paranaguá, né? Onde é levada a imagem de Nossa Senhora do Rossio, que é a padroeira do Paraná, nos barcos, tá? E as pessoas acompanham essa procissão, tanto em sentido de terra, quanto no sentido de mar, né? Então há uma comemoração disso, né? E existem muitas outras festas religiosas do Paraná, né? Dentro de Curitiba, né? Como eu falei das congadas, né? Que eu falei aí da questão do Hanamatsuri, né? Aqui em Curitiba, nos últimos anos também, hoje não está mais por causa da pandemia, mas nos últimos anos, né, os católicos comemoravam a festa de Corpus Christi, né, que é aquela festa que eles enfeitam os tapetes no dia do corpo e sangue de Cristo, né, e saem pelas ruas carregando o corpo e o sangue, né, o chamado Santíssimo, desculpa, levando, né, essa procissão que começa na igreja matriz, que fica na Tiradentes, e que vai até a Praça Nossa Senhora da Salete, né, que fica do Centro Cívico, onde ficam os poderes do Estado, né, o Palácio Iguaçu, né, a Prefeitura, não? Então é levado esta imagem, né, como uma forma de comemoração, né, desses dias importantes, né? E dia 8 agora, né, dia de setembro, né, também eles fazem aqui em Curitiba uma procissão, né, que sai da igreja de Nossa Senhora do Guadalupe, né, e que vai até a igreja matriz, que é a procissão de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, né, que é a padroeira de Curitiba, que vai fazer aquela comemoração que é feita, né, aqui em Curitiba no período do após o dia 7 de setembro, né? Então se faz essa procissão. Agora, em tempos de pandemia, não tem como, né? Então, praticamente se fará tudo por via, né, virtual, via internet, né? Então, hoje as procissões, os grandes eventos religiosos, as grandes festividades, elas estão deixadas de lado devido, né, a esta questão da doença da quarentena. Então, por esse motivo, né, muitas das religiões estão adotando, né, os meios tecnológicos, midiáticos, para divulgar suas festas, as suas tradições. É uma forma de não perder, né, essa tradição e esse costume, né, que nós temos aí, tão bonito dentro das religiões, que tem que ser preservado, né? A gente tem que respeitar, mesmo que a gente não concorde, a gente tem que respeitar todas elas, porque todas elas têm algum coisa a nos dizer, né, daquilo que é sagrado, daquilo que é importante, né? Todas levam o caminho, né, a uma questão divina. Então a gente tem que saber respeitar, né, saber valorizar a cultura de cada um de nós que somos diversos em etnias, em costumes, em tradições, em povos, nesse sentido assim, né? O povo brasileiro é diverso, ele tem que ser respeitado em sua diversidade, né? Tanto religiosa, cultural, né?
Então, a gente tem que pensar bem nessa situação, bom? Eu desejo a todos um grande abraço, né? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou deixar a atividade para vocês fazer, né? E para aqueles alunos que têm dificuldade de fazer atividades, eu vou dar outra junto, anexada a vocês também. Bom, um abraço e até mais.